Depois de mais de 40 dias de impasse, o Senado americano aprovou o projeto que deve pôr fim ao shutdown mais longo da história dos Estados Unidos. Isso não é apenas uma boa notícia política. É o fim de um bloqueio que paralisou parte do setor público, atrasou dados econômicos e trouxe incerteza para a economia global. Eu sou o Alê e hoje a gente vai entender o que realmente significa o fim do shutdown, por que ele se tornou o símbolo de um problema fiscal cada vez mais grave nos Estados Unidos e o que muda a partir de agora para a economia mundial. No fim desse vídeo, você vai ter uma visão clara de como esse episódio reforça a deterioração das contas públicas americanas, como ele muda o ambiente macroeconômico e quais decisões importantes o investidor deve considerar agora. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal para alcançarmos a meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. O encerramento do shutdown americano vai além da simples reabertura do governo. Após mais de 40 dias de paralisação, agências federais ficaram sem operar plenamente, dados econômicos essenciais deixaram de ser divulgados e a credibilidade fiscal dos Estados Unidos foi colocada em xeque. O acordo aprovado pelo Senado e prestes a ser confirmado pela Câmara garante o orçamento apenas até o início de 2026, o que significa, pessoal, que a questão foi adiada, não resolvida. Quando o governo falha em aprovar seu próprio orçamento, o recado ao mercado é claro: falta de coordenação política e risco crescente de descontrole fiscal. A dívida pública federal já ultrapassa os impressionantes 38 trilhões de dólares. O déficit segue ampliando e não há consenso em Washington sobre como conter estes gastos. O fim do shutdown, portanto, representa um retorno temporário à normalidade institucional, mas mantém aberto o debate sobre a sustentabilidade das finanças públicas americanas. No fundo, o risco fiscal dos Estados Unidos não terminou, apenas voltou a ser empurrado com a barriga. O anúncio do fim do shutdown americano trouxe alívio imediato aos mercados globais. As bolsas subiram, o dólar se estabilizou e os juros longos dos Treasuries avançaram, refletindo a redução da incerteza e a retomada da confiança no curto prazo. O fim da paralisação também devolve previsibilidade à política monetária, já que o Federal Reserve volta a contar com dados atualizados para avaliar o ciclo de juros. No entanto, a gente sabe que previsibilidade não é sinônimo de estabilidade. A melhora recente é conjuntural e não elimina o desequilíbrio estrutural das contas públicas americanas, que continuam a crescer acima do PIB. Essa dinâmica reforça o paradoxo dos Estados Unidos: um mercado financeiro vibrante, sustentado por uma trajetória fiscal cada vez mais delicada. Em resumo, pessoal, o fim do shutdown tira um obstáculo de curto prazo, mas não resolve o problema de fundo. Apenas dá ao mercado uma trégua momentânea em meio a um cenário global ainda repleto de tensões. O mercado de tecnologia teve outro momento importante. O SoftBank vendeu toda a sua participação na Nvidia, levantando cerca de 5,83 bilhões de dólares. A decisão veio acompanhada de uma realocação de capital para aumentar a exposição em outra empresa, a OpenAI, o que indica que até grandes investidores estão questionando o tamanho da euforia em torno das gigantes de IA. O caso é simbólico. A Nvidia se tornou a primeira empresa de tecnologia a ultrapassar 5 trilhões de dólares em valor de mercado, impulsionada pela corrida de IA. Mas valuations tão altos exigem crescimento sustentável, e qualquer desaceleração pode provocar correções severas. Aqui, a mensagem para o investidor é clara: nem toda empresa que lidera uma tendência está barata. O hype da inteligência artificial trouxe ganhos impressionantes até aqui, mas também concentra riscos. O SoftBank parece ter entendido isso antes de muita gente. Este, pessoal, é um daqueles momentos que marcam época. Warren Buffett anunciou que vai acelerar as doações em vida às fundações de seus filhos, afirmou que não escreverá mais o relatório anual da Berkshire Hathaway e declarou que pretende ficar em silêncio. Durante o maior estresse do ano,
As ações da Berkshire atingiram máximas históricas graças à imensa posição de caixa da empresa, enquanto as Big Techs despencaram. Em determinado momento, o Buffett era o único entre os 10 homens mais ricos do mundo que ganhava dinheiro no ano. Mas o cenário virou. As empresas do S&P 500 não só se recuperaram, como renovaram máximas, enquanto a Berkshire não acompanhou esse movimento. Hoje, a empresa está negativa no ano, em contraste com o S&P que sobe mais de 15%. Essa diferença levanta duas discussões importantes. A primeira é a sucessória. O mercado ainda tenta precificar o que será da Berkshire sem Buffett à frente. A segunda é estratégica. A decisão de manter uma reserva gigantesca de caixa protege em tempos de crise, mas cobra um preço quando a alta volta com força. Aqui talvez a mensagem mais importante do vídeo, pessoal. O investidor precisa entender que preservar capital é uma escolha ativa, não passiva, e que mesmo o maior alocador do século tem ciclos em que prefere esperar do que se expor à euforia. Enquanto os Estados Unidos resolvem seu impasse fiscal, o Brasil dá sinais de solidez em meio à volatilidade global. O IPCA desacelerou, o Banco Central reforçou o discurso de cautela e o mercado já projeta corte de juros em janeiro. Nas empresas, destaque absoluto para o BTG Pactual, que registrou lucro de 4,5 bilhões de reais no terceiro trimestre, com rentabilidade de incríveis 28% e recordes em 4 áreas de negócios da companhia. Das maiores empresas do Ibovespa, é a ação que mais subiu no ano, com valorização próxima de 100% e aumento de mais de 110 bilhões de reais em valor de mercado. Esses resultados mostram que, mesmo com ruídos externos, há companhias brasileiras entregando performance consistente e crescimento sólido. Para o investidor local, o recado é simples. É hora de olhar para a qualidade e eficiência, e não apenas para o preço. No meio de tudo isso, existe uma oportunidade silenciosa que poucos estão aproveitando. Em relação ao real brasileiro, o dólar está no menor patamar dos últimos 18 meses, negociando próximo dos R$ 5,28. E, historicamente, comprar dólar nesses momentos de baixa se mostrou uma boa decisão para quem busca proteção e diversificação. A proposta aqui, pessoal, não é correr risco em ativos dolarizados, mas equilibrar patrimônio. O fim do shutdown devolveu certa previsibilidade à política fiscal americana e reduziu a volatilidade global. Isso cria uma janela de tranquilidade que, em geral, antecede novas ondas de instabilidade. Para quem ainda não tem nenhuma exposição em dólar, este pode ser o momento ideal para começar. É o que eu sempre repito aqui, a dolarização parcial da carteira não é uma aposta, é uma forma de defesa. E quando o mundo volta a discutir dívida e juros nos Estados Unidos, proteger parte do patrimônio em moeda forte passa a ser uma decisão prudente. Para resumir, então, o fim do shutdown americano representa um retorno à normalidade política, mas não fiscal. O déficit continua alto, a dívida segue crescendo e o risco estrutural permanece. Os mercados reagiram com euforia, mas o problema de fundo não mudou. Enquanto isso, vemos grandes movimentos corporativos, como SoftBank realocando capital e Buffett se despedindo de parte da sua trajetória. No Brasil, empresas sólidas mostram força e o dólar oferece uma janela de entrada rara para quem ainda não diversificou. O investidor que entender esses sinais e agir com estratégia com certeza vai sair na frente. O que parece normalidade pode ser apenas um intervalo entre duas grandes ondas. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com quem investe e comenta aqui se comprar dólar agora é oportunidade ou furada. Até o próximo vídeo, bons investimentos!